Double Fine! E aí galera, esse vídeo vai ser uma análise sobre o game Brutal Legend, jogo produzido e distribuído pela Double Fine para PlayStation 3 e Xbox 360 em outubro de 2009. Em fevereiro deste ano, quase 4 anos depois da versão para consoles, a versão de PC finalmente saiu. Eu não quero começar o vídeo reclamando, mas se for seguir pela lógica, esse game só ganhou uma versão para PC graças à popularização da Steam. Apesar dessa data simplesmente ser absurda, eu acho até legal ver que algumas desenvolvedoras estão criando ou voltando a ter interesse pelos PCs graças à Steam. Usuários de computador já têm que esperar constantes atrasos das versões de games para a sua plataforma, mas ter jogos third party como esse que não tem versão para PC é algo ainda mais chato. Então a Double Fine tem meu elogio por ter investido nos PCs, mesmo depois de tanto tempo. Bem, dito o que eu achava que tinha para falar, vamos para a análise. O game em terceira pessoa de gênero ação e aventura e também de gênero estratégia em tempo real. Se você não sabe como funciona esse segundo gênero, vai chegar um momento onde eu realmente vou ser obrigado a explicar ele. Então eu vou deixar essa explicação exatamente para essa parte, até para a análise transcorrer bem. E qual seria o enredo do game? O protagonista do jogo se chama Ed Riggs e ele é um road. Esse termo é usado para pessoas que trabalham fazendo a pré-produção de um show. São os roads que preparam um palco antes dos eventos, trocam os equipamentos quando necessário e até servem de salva-vida para os músicos durante sua apresentação no palco. Ou seja, road é um puta de um trabalho e é muito pouco conhecido popularmente. Eles se quebram para tornar um show muito mais perfeito, mas poucas pessoas ao menos sabem que eles existem. Ed era o mais talentoso road conhecido, sendo que ele seguia muito à risca o dever da profissão. Infelizmente esse trabalho estava sendo muito mal reconhecido pela banda para a qual Ed trabalhava no início do game. Além disso, Ed era roqueiro das antigas, e ouvir o lixo de música que essa banda tocava era ainda mais do que decepcionante. Um dia, enquanto eles tocavam, o guitarrista babaca subiu em uma parte do cenário que não era muito resistente, e isso acabou causando um acidente. Ed, como bom road que é, ele salva o idiota mesmo já tendo avisado que isso aconteceria. Ao ser praticamente soterrado pelos escombros, o sangue dele cai sobre o emblema no seu cinturão, fazendo o cenário se tornar uma besta viva e matando a banda e enviando Ed para algo que parece ser outro mundo. Esse lugar era conhecido como Blade Range. Ed lá acaba conhecendo Ophelia, uma gostosinha que era de um movimento contra a escravidão criada pelo vilão Lion White, a favor do imperador Doviculus. Mais tarde, Ophelia apresenta Ed ao líder da resistência Lars Helford e sua irmã Lita, que tem um belo decote, vale citar. Apesar da desconfiança dos dois de início, eles acabam aceitando Ed no grupo. Então o objetivo inicial do jogador vai ser libertar os metaleiros que foram escravizados por Lion White e construir um exército de resistência, para poder combater Lion White com a ajuda dele e poder livrar os habitantes daquele lugar da opressão de Doviculus. O enredo foi roteirizado por Tim Schafer, conhecido pelo seu clássico humor escrachado e que vai estar muito presente no game. O enredo, apesar de início simples, se desenvolve muito bem, principalmente próximo ao fim, onde tudo é revelado. O enredo também mostra muito bem a cultura do metal, tanto no visual dos personagens como na forma de falar e até nos conflitos que o gênero passou. A dublagem também é simplesmente fantástica, tendo a presença de Ozzy Osbourne, Lemmy Kilmister, vocalista da banda Motorhead, Robbie Halford, Jack Black da banda Tenacious D dando voz ao Ed e outros grandes nomes do rock que também marcam presença no game. Os gráficos do game estão longe de serem considerados ultrapassados, mesmo já tendo uma longa data de lançamento. Até porque o game utiliza um visual caricaturado nos seus personagens, que se baseia tanto nos nomes quanto na aparência, com várias lendas da música, sendo isso uma das poucas referências que o game contém. O visual caricaturado dos personagens também ajuda muito nas cenas de humor do game, facilitando a expressão dos personagens e funcionou muito bem, já que os personagens são carismáticos e as cenas são sim engraçadas. E agora, finalmente falando do gameplay, Ed utiliza um machado e uma guitarra para atacar, o machado servindo para golpes diretos e a guitarra servindo para ataques a curta e média distância, sendo muito mais eficientes e muitas vezes até quebrando defesas, mas sobrecarregando após muito uso. Você pode mesclar os ataques entre as duas armas para criar combos, mas a variedade não é muito grande, facilitando que você enjoe lá pro meio do game. O que te inspira depois disso é a forma muito mais avançada que o enredo começa a se desenvolver, mas a desenvolvedora realmente tentou evitar que o jogador enjoasse ao longo do gameplay, dando habilidades novas para o personagem de tempos em tempos. Outro defeito é que o Ed não consegue pular, dificultando o acesso a algumas áreas. Sem contar que ia ser muito foda ter alguns combos aéreos com o machado. A física do game de todo jeito é bastante mentirosa, então não ia fazer diferença ter algo assim. Com a guitarra você também pode ganhar solos, que aos tocados você consegue realizar habilidades diferentes. Lembra bastante o Ocarina of Time nesse quesito. Como eu disse logo no início do vídeo, ele também é de gênero estratégia em tempo real, ou seja, em algumas missões você vai ter que montar táticas de combate enquanto a batalha já acontece,
sendo que você interage criando exércitos e até participa das batalhas contra os outros grupos. O exército que você tem é as pessoas que você livrou de Lion White e mais tarde também pessoas que resolveram te ajudar. Cada aliado tem uma característica diferente, ou seja, uma boa variedade no campo de batalha é mais do que essencial para ganhar. Você também pode mandar comandos para os seus aliados, tanto nesse modo como em outros tipos de missões, tanto para atacar quanto para te seguir ou defender um ponto. Mas também você ganha formas mais eficientes de conduzir o exército. Os objetivos desse modo variam de se proteger da ordem de inimigos ou destruir a base deles. Você não morre nessa missão, você só perde se a sua base for destruída. Além da base, você vai ter que proteger e conquistar torres de merchandising dos fãs que estão no cenário. É com elas que você consegue pontos para comprar aliados. Outra coisa interessante é que cada tipo de aliado seu, o inimigo vai ter um equivalente. Mas o que aumenta a mesma variedade de inimigos é que alguns não vão ter exatamente a mesma característica das suas contrapartes, tendo golpes e formas de se comportar diferentes. Você também pode interagir com seus aliados nesse e em outros tipos de missão, criando ações especiais com eles. Esse modo de combate que lembra um pouco o Tower Defense de Orcs Must Die é divertido e dependendo da estratégia utilizada pode ser bem longo. Como todo elemento nesse estilo, ele acaba enjoando fácil, em Brutal Legend infelizmente não é exceção. Mas em um certo ponto começa a te entusiasmar de novo, porque o desafio aumenta e requer que você utilize tudo o que você aprendeu durante o game para conseguir terminar. Já que são várias as missões desse tipo, já dá para pensar que o jogo não tem uma grande variedade de missões, e realmente ele não tem. Algumas missões são apenas mata-matas, enquanto outras é escoltar o ônibus do seu grupo até um lugar novo usando o seu carro. O game conta com side quests também, onde você encontra personagens que não estão na história principal e recebe uma variedade maior de missões, mas elas também se repetem. Algumas sidequests são de ajudar seus aliados a mirarem uma espécie de catapulta dos inimigos, ajudar eles a criar uma emboscada e ajudá-los a criar um ataque mais eficiente contra eles também. O jogo é em mundo aberto sem uso do minimap, sendo que a falta dele para mim é de longe um dos maiores defeitos do game. Você ainda pode acessar o mapa pela tela de start, claro, mas é muito mais chato dessa forma. O mapa é grande, apesar de você só ter acesso total dele aos poucos. O game não faz uso de fast travel além do carro do Ed, que são um dos poucos meios de se movimentar pelo mapa de forma ágil. Você vai poder encontrar as missões olhando para cima, onde tem sempre um grande feixe de luz apontando para o lugar onde a missão começa. Mas a melhor forma de achar a missão continua tendo que abrir o mapa pela tela de start. O mapa tem uma variação muito boa, sendo entre deserto, neve, pântano e etc. Também contendo animais diferentes para cada zona específica. Os animais, apesar das semelhanças com o do nosso mundo, eles são um mais estranhos que o outro. Pelo mapa você também encontra Secrets, sendo solos secretos para você aprender, lendas que contam mais sobre o universo do jogo e relíquias, sendo que algumas abrem uma passagem para o mundo do excêntrico guardião do metal. E puta que pariu! Se você não saber quem serviu de voz e aparência para o guardião do metal, tá na hora de você pesquisar sobre um dos maiores ícones do rock. E não, ele não é baseado na Rita Lee. Cumprindo missões e revelando secrets, você recebe pontos de upgrade que você troca com o Guardião do Metal, seja por combos, como também para complementos para o seu carro, como aprimoramento na defesa e no nitro. E também skins para o seu personagem e para suas armas. Algumas skins têm habilidades especiais que facilitam o combate, então escolha bem na hora de comprar. O número de upgrades não é muito vasto, mas cumpre seu papel, tirando na parte dos combos, que como eu já citei, é muito escasso. No game ocorreram alguns bugs com personagens atravessando o cenário, esses não incomodam, mas bugs onde seus carros travam em alguma parte do cenário e não dá para tirar, comprometem muito o gameplay e às vezes não dando para sair de lá nem mesmo sem o carro, às vezes comprometendo até a missão. Uma coisa que precisa ser citada é que o jogo é também bastante violento, braços e pernas voando vão ser comuns ao longo do gameplay, mas o jogo logo de início já te apresenta a opção de tirar toda essa violência gráfica e também censurar os palavrões. Isso é bastante útil para o público mais sensível, para as crianças e também para os mais bichinhas. A direção de arte do game é simplesmente fantástica, tanto nos detalhes do cenário quanto no design dos personagens. Você realmente vê que gênero ele está demonstrando pela forma de se vestir. Trilha sonora então nem se fala, é simplesmente uma das 10 ou 5 melhores soundtracks da 7ª geração, tendo Megadeth, Kiss, Black Sabbath e muitas outras bandas que também marcaram presença. Claro que nem tudo são flores, a banda Manowar também faz parte da trilha sonora. Eu vou deixar algumas músicas presentes no game na descrição, sintam-se à vontade para ouvir, são realmente músicas muito boas. Algumas músicas são tocadas durante as missões e outras só podem ser ouvidas no carro do Ed e podem ser trocadas livremente. Como era mais do que previsível, o game ganhou um CD contendo a trilha sonora do jogo. Esses discos contendo a trilha de games geralmente só são encontrados no exterior. Se você já viu algo assim vendido no Brasil, seria legal se você comentasse sobre isso. Eu mesmo nunca encontrei.
O jogo, apesar do foco na campanha, também tem um modo multiplayer. Nele você escolhe entre 3 facções e participa de apenas 3 modos de game. O clássico modo mata-mata, uma disputa de solos que dá até uma sensação de Guitar Hero pro game, e também um modo onde tem partidas entre times igual mata-mata, mas as lutas são isoladas uma das outras. Eu não vi muita coisa de especial no multiplayer, então não cheguei a jogar muito, pois não despertei interesse. Então é isso, galera, o jogo é excelente, mas agrada mais um público específico que são os fãs do metal. Ele também tem os seus defeitos, alguns são facilmente ignorados e outros que podem realmente poder vir atrapalhar quem joga. Mas mesmo assim, eu recomendo muito esse jogo. Eu quando zerei fiquei pagando muito pau pro game e ainda me considero com razão por isso. O jogo é sim, uma lenda. Nenhum game mostrou os roqueiros de uma forma tão convincente igual nesse game. Claro que os personagens são sim satirizados, mas já o que o game também tem uma temática humorística, isso foi mais do que necessário. Em uma época onde a música pop perdeu muita qualidade e o Brasil é praticamente dominado por lixos como funk e sertanejo universitário, eu agradeço a Deus por ter jogado esse jogo. Me faz acreditar que um seleto grupo de pessoas, em algum lugar do mundo, ainda se importam pelos seres pensantes e realmente trazem algo que consegue representar tão bem o que é realmente bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa que eu esqueci de falar por mera burrice, podem deixar nos comentários. Tudo vai ser de grande ajuda. Muito obrigado por assistir, falou e até qualquer dia.